Jesus foi a pessoa em que teve o maior equilíbrio, ou um dos maiores equilíbrios emocionais que eu já vi ou que eu já estudei. Para esse vídeo fazer sentido para você, nós precisamos de partir do pressuposto de 3 premissas. A primeira é acreditar que Jesus ele existiu e que ele não é um mito. Isso talvez seja a premissa mais fácil, porque no meio acadêmico, entre arqueólogos, historiadores, teólogos, a maioria deles percebe hoje, com o estudo e algumas evidências, que Jesus, o Jesus histórico, ou seja, o Jesus homem que andou aqui na Terra, foi real. Há discordância no sentido se ele fez milagres, se ele era Deus ou outras coisas, mas que ele existiu é uma maioria esmagadora que sim, tanto do meio cristão, as pessoas que acreditam em Jesus, como também dos próprios ateus. Muitos deles, pelas evidências que nos é exposta, acreditam sim que Jesus não é um mito, mas Jesus é um ser histórico. A outra premissa é acreditar na veracidade bíblica, que talvez vai te exigir um pouco mais de fé, mas também temos bastante evidência que a Bíblia foi relatos fidedignos. São coisas escritas por pessoas comuns, mas que mostram uma história verdadeira. Então, você precisa, para esse vídeo fazer sentido para você, precisa de entender que o Jesus histórico existiu e que os relatos bíblicos condizem com aquilo que o Jesus bíblico falou. Aqui não precisa nem tanto de você acreditar nos milagres, mas se você acreditar no contexto histórico, se o que Jesus fez é real, então você já vai entender o sentido desse vídeo. E a outra premissa é acreditar que Jesus é 100% homem. E aqui talvez é uma discussão mais teológica. Muitos acreditam que Jesus era só homem, outros acreditam não, que Jesus era Deus. Mas aqui, para entender esse vídeo, você precisa de entender que Jesus foi 100% homem, que ele sentia dor como homem, tinha suas emoções como homem, porque se Jesus não era 100% homem, então não faz sentido as questões emocionais, porque ele como Deus era muito fácil passar por qualquer situação, então a estabilidade emocional dele não faz muito sentido. Então as 3 premissas você acreditar que Jesus é real, acreditar que os relatos bíblicos sobre Jesus são fidedignos, são reais, e o outro é acreditar que Jesus é 100% homem. Ele é Deus, mas também 100% homem. Então, partindo desse pressuposto, eu quero começar o vídeo falando a respeito da estrutura emocional de Jesus, que me chamou muita atenção. Se você não acredita em nenhuma dessas premissas, mesmo assim eu te convido para você assistir, até mesmo para você fazer as suas críticas em relação ao que eu vou falar agora. Então, se Jesus é real, se Jesus foi um homem e andou sobre essa terra, se tudo isso é verdadeiro, então Jesus é uma das pessoas que nós temos que espelhar no sentido de uma estrutura emocional muito boa para os seres humanos, um exemplo de como lidar em várias situações. E a primeira coisa que eu queria destacar aqui é o fato que Jesus viveu pressionado a vida toda para não errar. O medo de falhar, ele está entre os 5 principais medos do ser humano. Então, todo ser humano vai ter medo de falhar em alguma coisa. E esse medo faz com que você tome atitudes às vezes precipitadas, tome atitudes que não condizem muito com quem realmente de fato você é, e muitas das vezes faz com que você fique estagnado, porque você não quer falhar em uma situação. Jesus, ele cresceu com o objetivo de: eu preciso salvar a humanidade dos seus pecados. Por mais que Jesus, vamos colocar aqui uma suposição que Jesus não era Deus, mas esse era o objetivo dele e ele levou isso muito a sério. E ele não poderia errar, porque segundo os estudos, segundo a Bíblia, para ser salva, a pessoa que poderia ser sacrificada para salvar a humanidade, ela não poderia ter pecado. E quem é essa pessoa que nunca falhou na vida? Você conhece alguém que nunca falhou na vida? Então Jesus, ele viveu pressionado a vida toda para não falhar. Se ele falhasse, ele não estava apto
a ser crucificado ou dar a sua vida pela humanidade. Sendo assim, essa é uma pressão gigantesca, porque Jesus estava diante dos 5 principais medos do ser humano e mesmo assim conseguia levar uma vida, uma estabilidade emocional de dar inveja nas pessoas. Eu fico pensando em algumas profissões, né? Um cirurgião, um policial, um bombeiro, qualquer uma dessas profissões, e até mesmo o psicólogo, qualquer uma dessas profissões são profissões que qualquer detalhe, qualquer erro pode tirar a vida de alguém. Um psicólogo, dependendo do que ele fala para uma pessoa, ele pode levar a pessoa a cometer um ato, pode fazer a pessoa tomar atitudes muito precipitadas. Então, são muitas profissões que você precisa de ser quase 100%. E mesmo assim, a gente sempre vê pessoas nessas profissões falhando. O problema é que Jesus não poderia falhar de jeito nenhum, não tinha outra pessoa, seria ele. E ele mesmo nessa pressão, ele conseguiu ter essa sua estabilidade emocional. E aí eu queria fazer uma analogia para você perceber o tanto que isso era uma pressão. Imagina você chegando na sua casa e aí uns sequestradores levaram uma pessoa que você mais ama. Talvez seja seu pai, sua mãe, talvez seu filho, sua filha, talvez seja seu pet. E aí ele te liga mais tarde e fala assim, olha, eu não quero dinheiro de você. O que eu quero é que você seja uma pessoa perfeita durante um mês. Vamos diminuir, né? Vamos ser mais generosos. Durante 2 semanas. Você não pode errar nada em relação à lei. E se você é um cristão, eu vou piorar um pouco. Você tem que seguir o que a Bíblia diz certinho durante 2 semanas. É uma pressão muito grande. Eu confesso que a pessoa que tiver sobre essa pressão é muito perigoso ela beirar ao surto, sabe? Porque é uma pressão muito grande. Porque qualquer atitude sua errada, a pessoa que você mais ama, ela pode morrer. Então imagina, velocidade, você tem que andar, se é 40 por hora, você tem que andar certinho, não pode brigar com ninguém durante esse tempo. Então são muitas regras, são muitos pontos que você tem que seguir certinho e é uma pressão muito grande. Então Jesus, ele entendia isso, sabia que ele não poderia pecar e mesmo assim ele compreendeu e conseguiu levar a sua vida toda, até os 33 anos, com êxito nisso. Uma pessoa que tinha uma estrutura psicológica, para mim, ao meu ver, excepcional. Uma outra questão também que nós podemos destacar é que Jesus sabia exatamente como ele ia morrer e o dia que ele ia morrer. Isso também é algo que nos mostra uma estabilidade emocional de Jesus fenomenal. O medo de morrer está entre os 3 principais medos do ser humano. Eu falei que o medo de falhar está entre os 5 primeiros, o medo de morrer está entre os 3 primeiros. Muitas pessoas têm medo de morrer. Só de imaginar já dá uma certa ansiedade na gente. O problema é que, além de Jesus saber o dia que ele iria morrer, também sabia da forma que ele iria morrer. E não era uma forma simples, não é que ele ia dormir e nunca mais ia abrir os olhos. Não, a morte de Jesus era uma morte relatada na Bíblia, uma morte de cruz, uma morte que ele sofreu muito, apanhou demais, cuspiram na cara dele. Então, voltando lá nas primícias, se você acredita na Bíblia e nos relatos históricos da Bíblia, você vê que a morte de Jesus não foi uma morte que qualquer um passaria por isso. Segundo os historiadores, a morte de cruz era para os piores cidadãos daquela época, aquelas pessoas que eram marginalizadas, os piores malfeitores morriam uma morte de cruz, porque ela era terrível, era uma tortura terrível. Então Jesus, sabendo disso, chega nas últimas horas dele, ele faz uma oração e pede ao Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas nessa oração que me chama a atenção é o fato de Jesus conseguir suar sangue. Quando esse relato é escrito, ninguém sabia das possibilidades disso ser possível, mesmo assim é relatado na Bíblia. E aí, hoje nós percebemos, segundo a ciência, que isso é um fator que é possível ao ser humano quando ele está em um estado de estresse muito, muito elevado. Se eu não me engano, o nome desse acontecimento é hematidrose, eu acho que é isso.
Tem algumas fotos disso na internet, você pode até pesquisar, hematidrose. E esse fato são pessoas que passaram por um estresse muito grande, muito intenso, eles chegaram a suar sangue. Então é o relato que aconteceu com Jesus. Ele estava sob uma pressão tão gigante que ele passou e suou sangue nos seus últimos momentos de vida. Interessante que não era exatamente naquele momento. Ele sabia disso o tempo todo, desde quando ele entendeu o seu propósito, ele sabia que ele morreria, e sabia o dia e sabia como seria a morte dele. E como que uma pessoa consegue viver bem, consegue cuidar das outras pessoas, curar outras pessoas, consegue ensinar as outras pessoas, como ele fazia com discípulos, sabendo exatamente o dia e a forma que ele ia morrer sob essa pressão. Então é algo que me destaca de uma sanidade incrível de Jesus, uma estabilidade psicológica incrível de Jesus. Por mais que você não acredita que ele é Deus, mas como ser humano é possível perceber que essa estabilidade dele em lidar com isso é muito grande. E um outro fator aqui, e isso eu acredito que está jamais conectado com a gente nos dias de hoje, é que Jesus ele teve um sentimento de abandono muito grande. O abandono está entre os 3 principais medos do ser humano. Muitas pessoas têm muito medo do abandono. Porque o abandono normalmente está ligado a experiências terríveis. Todo mundo que já foi abandonado alguma vez para a vida, seja pelo pai, pela mãe, seja pelo namorado, esposo, esposa, seja lá pelos amigos, qualquer pessoa que experimentou o abandono sabe o tanto que essa experiência é ruim. Jesus, no seu pior momento da sua vida, em que ele foi preso, em que ele ia apanhar, em que ele sofreu torturas, ele foi abandonado pelos seus melhores amigos. Sabe aquelas pessoas que ele ajudou? Sabe aquelas pessoas que no relato bíblico ele curou? Sabe aquelas pessoas que ele ensinou por 3 anos? Exatamente essas pessoas o abandonaram. E aí ele tem uma estabilidade psicológica ao ponto de, no pior momento dele, em que ele estava na cruz, ele falar para as pessoas: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você pode discordar comigo em relação a que Jesus é Deus, você pode discordar comigo em relação que Jesus não era uma pessoa normal, ou que era uma pessoa normal, mas se você acredita nessa questão dos relatos bíblicos, é surpreendente ver um ser humano conseguir perdoar pessoas que o abandonaram no pior momento da vida dele. Isso demonstra uma estabilidade emocional, isso demonstra um equilíbrio emocional gigante em que hoje em dia poucas pessoas conseguem. Na verdade, eu nem sei se é hoje em dia, eu acredito que durante todo o tempo em que o ser humano existiu, é difícil ter uma estabilidade emocional desse ponto. Eu falo hoje em dia é porque nós temos mais dados em relação a hoje. Mas pensando para trás um pouco, é difícil você ver uma pessoa em que, diante dos seus piores medos, que é o abandono, está abandonado pelos seus amigos e ainda conseguir não ter sentimento de vingança, mas de perdão por aqueles que faziam mal com ele. Então Jesus, se você acredita nas 3 primícias que eu disse anteriormente, que ele realmente existiu e andou aqui na terra, que os relatos bíblicos são verdadeiros e que ele é 100% homem, então você vai entender que a pressão psicológica de Jesus foi algo terrível e algo fenomenal é compreender o tanto que soube lidar com as suas pressões. Se você não acredita, não faz muito sentido esse vídeo, mas foi bom ter você aqui para ouvir e comente aqui o que você discorda, claro, com elegância, né, para não virar briga. Mas o importante aqui que eu gostaria de deixar, antes de encerrar, é que se ele teve uma estabilidade tão grande assim, é bom que eu e você possamos tirar algum aprendizado disso. Quais são as atitudes que ele tomou, por que ele tinha tanta estabilidade. Baseado nisso, nós temos alguns aprendizados para que a gente tenha uma estabilidade melhor. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe, comenta, se inscreva aí no canal e comente aqui se você lembra de alguma atitude
de Jesus em que te impressionou em relação à sua estabilidade emocional. Um grande abraço e até a próxima.